Olá, meu nome é Igor Kupstas e hoje eu sou o diretor da O2 Play. Então a O2 Play é uma distribuidora que também é agregadora, ou seja, a gente trabalha todas as janelas, né, do cinema ao digital, e ela faz parte do grupo O2. E a O2 Play fez 8 anos no mês passado, então esse é um cargo que eu já estou há algum tempo. Eu entrei na empresa para criar a distribuidora, mas eu sempre digo que a minha origem mesmo, quer dizer, para mim, eu comecei como fã. Acima de qualquer coisa, eu sou fã de cinema, fã de audiovisual, eu sou nerd, eu curtia muito cinema quando era moleque, e meu pai é jornalista, então a gente tinha revista de cinema em casa, guia de filmes, então para mim, eu sempre digo que a minha carreira começou aí, e ele foi sócio de um outro jornalista chamado Marcos Petruccelli num site de cinema. Então eu comecei como um assistente deles num site de cinema lá em 99 e fui evoluindo daí. Então eu comecei como jornalista nesse site e depois eu fui convidado a trabalhar na minha primeira experiência com distribuição numa empresa que chama Europa Filmes. E na Europa Filmes foi onde eu conheci um pouco esse mercado por outro ângulo, né? Então eu era fã, eu fui jornalista, crítico, alguém que acompanhava as notícias, e de repente eu estava lá fazendo assim o lançamento, né? Então criando um produto, ajudando na campanha, e eu adorei isso. Para mim, minha vontade sempre foi fazer parte desse mercado. Então poder ver um filme antes que todo mundo e ajudar a decidir o título desse filme e como que a gente ia chegar no público, eu fui me apaixonando por isso, assim. E eu tive alguns ótimos colegas de trabalho, pessoas como a Sueli Tanaka, o Charles de Freitas e o Marco Aurélio Marcondes, talvez seja o mais conhecido, ele que distribuiu Tropa de Elite 2, por exemplo, e ele foi um grande professor, assim. Então, a gente lançou filmes sensacionais naquela época na Europa, o A Queda, O Segredo de Brokeback Mountain, Menina de Ouro, Quem Quer Ser um Milionário, né? Vários filmes legais. Então, foi daí que eu fui me apaixonando por fazer outras coisas ligado a cinema, e depois eu tive uma passagem breve também pelo mercado de publicidade, mas eu não gostei não, cara. O meu negócio sempre foi mexer com cinema. Então eu voltei para o mercado na Mobs, que é uma empresa que fazia exibições especiais em cinema e que trabalhou com iTunes no Brasil. E foi aí que eu conheci esse outro lado dos streamings e trouxe isso para a O2 há 8 anos. Claro que a situação mudou muito, né? Então eu já estou com alguma bagagem, né? Eu fui da primeira geração a ter um emprego com internet. Então, assim, hoje tem tanta gente que é uma coisa natural dar o primeiro passo em um site de cinema ou enfim, numa plataforma de rede social. E na minha época, trabalhar num site de cinema era algo que era muito esquisito, assim. Ninguém respeitava muito. Tipo, se você era um jornalista de um site, você não tinha o mesmo respeito que um jornalista de um jornal impresso, por exemplo. Era bem louco isso, pensar nisso hoje, assim. E então tem coisas que mudaram muito. Eu acho que na minha época, por exemplo, era o começo dessa ideia de que você podia escrever e publicar por conta própria, né? Eram os blogs e os blogueiros, né? Então, naquela época, você meio que precisava ter a oportunidade de fazer parte de uma empresa para se promover e para divulgar o que você pensava e para publicar conteúdos. Então, ser jornalista de uma empresa, trabalhar na chancela do, olha, o IG me contratou, o UOL me contratou, era uma legitimização, né? Então, assim, você é jornalista porque alguém te contrata. E hoje acho que isso não existe, até existe, mas hoje você consegue ser muito empreendedor de si mesmo, né? Então, se você gosta de escrever, se você gosta de fotografia, se você gosta de filmar, você consegue fazer tudo isso e distribuir e divulgar isso sem necessariamente ter alguém te contratando para isso, né? Então, eu diria que a primeira coisa é fazer, assim, né? Quer dizer, fazer
e fazer intensamente e publicar e entendendo aos poucos o que isso significa, né? Eu acho que a gente hoje não tem muito esse espaço para ser descoberto do nada. Acho que você tem mais é que se promover, né? Então, eu acho que você tem que seguir essa paixão e divulgar esse trabalho e aos poucos também entendendo que eu acho que se tem uma dica para a galera mais nova é assim, raramente as coisas vão acontecer da noite para o dia, né? Eu acho que você precisa ralar muito, né? Então tem um caminho a ser feito. Então, mas não precisa se desesperar, mas um passo de cada vez, assim, né? Ir se profissionalizando é a coisa mais natural do mundo. Então, fazer alguns vídeos, frequentar eventos do mercado, estudar aqui, né? Quer dizer, a própria imprensa marrom tem um monte de vídeo legal de um monte de gente dando dicas e coisas. Então, as ferramentas estão muito aí, né? Então, acho que é insistência, paciência, produção, aos poucos construir um networking, é daí que saem as coisas, né? Olha, para quem é cineasta e fez um primeiro filme, eu acho que a coisa mais importante é entender que esse teu filho é a coisa mais importante do mundo para você, e ela tem que ser a coisa mais importante do mundo para você, mas que não necessariamente ela é a coisa mais importante do mundo para outras pessoas e para o mercado. O mercado, ele é muito ele é muito duro. O mercado pensa em receita, o mercado pensa em audiência, o mercado tem um monte de conteúdo. Então você tem que entender que as pessoas ao seu redor vão avaliar o seu trabalho de uma forma diferente de você, de uma forma diferente dos teus amigos. Vai ter gente que pode olhar o teu filme e falar, meu, tem valor comercial aqui, bora vender, vamos para cima, vamos para Netflix, vamos oferecer. E talvez ele também não tenha tanto valor comercial assim. E aí você pode seguir uma estratégia diferente, mas, cara, esse filme ele tem uma coisa diferente, ele tem uma autoria muito bacana. Você fez um filme que toca as pessoas de um jeito inovador, e você vai ter um caminho de festivais, você vai ter um caminho de encontrar outros autores. Você pode usar esse teu primeiro filme para primeiro tentar fazer o seu nome e não necessariamente ganhar dinheiro. Então, eu diria que antes de fazer o filme, já seria interessante ter uma ideia qual é a saída dele, qual é a estratégia depois que isso está pronto, né? E para isso é importante ter algum conhecimento de mercado, mas entender isso, assim, sabe? Entender que para mim, como um distribuidor, e acho que existe a Audio Display, que é a minha empresa, existem outras empresas, o nosso papel é muito ajudar os produtores e os diretores a se conectar com esse mundo e o que está acontecendo nesse mundo, né? Da mesma forma que hoje em dia é mais fácil produzir, e a gente até falava agora de você fazer o seu conteúdo e pôr ele por aí, tem muita concorrência, né? E aí também tem muita oferta, e existe uma crise no mercado, né? A TV a cabo está caindo de audiência, tem as plataformas de streaming surgindo, elas têm comportamentos diferentes, então a gente navega muito esses mundos e a gente sabe um pouco do que eles querem, do que funciona, né? A gente tem uma relação forte também com festivais, com mercados internacionais. Então, o papel do distribuidor é muito ser um pouco o portador desses vários pontos de vista, assim, para ajudar o teu conteúdo a chegar mais, a fazer mais impacto, a trazer mais dinheiro, a ser visto por mais pessoas. Mas a relevância é uma questão artística, ela não é uma questão comercial. Então, quem faz essa relevância, isso parte de você. Quanto mais você tem uma ideia de como é que isso vai tocar as pessoas e chegar nas pessoas, mais fácil também é, de certa forma, o meu trabalho. E melhor a gente consegue, mais impacto a gente consegue fazer para o seu projeto. Então, por isso que é tão importante também estudar um pouquinho e, eventualmente, não fazer o filme só para fazer, sem ter uma ideia de quem é que pode consumir, para quem isso está sendo feito, né? A Audiosplay está à disposição de todo o mercado.
A gente faz parte da O2, mas a gente trabalha com muitas outras produtoras. A gente está aberto para trabalhar e ter uma parceria com diversos produtores. A gente já lançou filmes de produtores de todos os tamanhos e a gente tem uma natureza de trabalho muito aberta, na verdade, porque a gente é também agregador, como eu coloquei. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, além de lançar filmes em cinema e licenciar filmes para canais de TV a cabo, eu tenho uma relação direta com várias plataformas. Então, o iTunes, o Google Play, o Now, a Netflix, a Amazon Prime Video, Disney Plus, a gente tem mais de 20 plataformas para as quais a gente entrega conteúdo. Inclusive, fazendo o meu merchan aqui, a gente acabou de lançar o nosso novo site. Ele entrou no ar hoje. Então, aqui para a imprensa marrom, em primeira mão, quem quiser mandar conteúdo para a gente, é só entrar em o2play.com.br. Todos os nossos serviços estão ali, o nosso line-up nacional e internacional, todas as plataformas com as quais a gente trabalha, e a gente inaugurou também uma nova seção chamada Autodistribuição. E a autodistribuição, a ideia é fazer essa ponte direta entre os conteúdos e as plataformas. Então, são conteúdos em que a gente, na verdade, vai atuar muito pouco na distribuição. A gente só vai colocar os conteúdos ali. A ideia é para os filmes que são mais de catálogo, para filmes de estudantes de cinema, para filmes que a gente não vai ter uma grande campanha, mas que querem chegar no público, querem chegar nas plataformas, a gente faz essa ponte. Tá tudo ali no site, é só olhar e qualquer coisa pedir uma informação para a minha equipe, o pessoal vai estar à disposição para responder vocês, e vai ser um prazer receber vocês ali. Inclusive, a minha antiga entrevista do Imprensa Marrom está lá, e eu vou colocar essa no lugar quando vocês entrarem no site. Então é só conferir. E a primeira pergunta é sobre a distribuição na pandemia. A O2 Play, por causa dessa natureza muito digital que a gente tem, por muita sorte, assim, né, a gente tem conseguido atuar em home office, o que é uma grande vitória nesse período. Então, toda a minha equipe está em home office há 1 ano e meio. A gente conseguiu se adaptar, está sendo sensacional. E a gente conseguiu também lançar alguns filmes com muito sucesso, apesar da dificuldade dos cinemas e muitas salas fechadas, com redução de público. A gente teve um dos nossos maiores lançamentos em abril desse ano, abril de 2021, com o Chorão Marginal Alado, que foi um filme que a gente fez uma grande campanha, a gente fez uma campanha que seria digna de cinema, vamos dizer assim, a gente fez muitas ativações com o fã-clube, com o pessoal da Bravura Cinematográfica, e a gente lançou ele simultâneo em algumas pouquíssimas salas de cinema e no que a gente chama de TVOD, né? Quer dizer, nos sistemas de aluguel. E o filme foi muito bem. Os fãs alugaram muito, foram dezenas de milhares de aluguéis. O filme foi um sucesso, ele ficou em primeiro lugar. Se você entrar em todos os principais serviços de streaming de aluguel, no iTunes, no Now, no Google Play, tudo em primeiro lugar, Chorão. Então, para a gente ter um documentário brasileiro, estava na época até na frente do filme do Anthony Hopkins, que foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar depois. Então, para a gente foi um orgulho assim, conseguir fazer esse trabalho. E a gente tem feito experiências similares para vários outros filmes. Então, a gente tem lançado alguns filmes com poucas sessões em cinema, quando dá, onde dá, e nas plataformas de aluguel, com orçamentos um pouco mais módicos, com resultados muito legais, para a gente também conseguir ter lançamentos de fato e colocar os filmes para fora e trabalhar esses títulos numa nova linha de pensamento. Eu acho que a pandemia também, de certa forma, forçou uma digitalização para muita gente e abriu novas oportunidades. E a gente estava pronto para essas oportunidades por causa dessa nossa natureza de agregador. Olha, eu não conheço nenhum livro que dê boas dicas de distribuição. Eu fiz até parte de um grupo, eu e a Krishna fizemos parte de um curso chamado Curso Objetiva, que foi um apoio junto com a APRO e o Sebrae para profissionalização de produtores. E esse curso gerou, na época, um livro que tem, acho que em PDF por aí, só procurar lá no site do Sebrae e da APRO, que trazia ideias sobre distribuição, formatos de distribuição.
Eu, a Krishna Marron e a Sueli Tanaka, que somos os autores. É uma referência, mas eu não tenho nenhum outro livro específico sobre distribuição para recomendar. O que eu acho sensacional e o que eu acho que todo produtor precisa ter muito claro, na verdade, e foi um pouco que eu falei antes sobre relevância, é a história. Eu acho que boas histórias muito bem contadas sempre vendem bem, sempre distribuem mais fácil. Quer dizer, quando o projeto tem isso muito claro, quando o projeto conta bem essa história, é muito mais eficaz, seja para a nossa emoção, seja para o nosso prazer, seja para a distribuição, para a venda. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa trabalhar muito roteiro. Então, eu acho que o Story do Maqui é básico para pensar roteiro. É um livro que eu tenho, eu sempre volto nele, estou escutando ele em audiolivro, eu fico com ele ali, porque eu acho que a gente também precisa, quanto mais a gente evoluir na arte de contar história, melhor a gente é como mercado. Eu sinto isso, na verdade.